nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, meus irmãos, eis-me aqui mais uma vez, para nós juntos louvar nosso Deus. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Hoje é 13 de 8 de 2023. É o dia do Senhor. Nós estamos no mês vocacional, o mês da vocação. E hoje, todos nós devemos também apresentar a nosso Deus a nossa vocação. Aquilo que nós devemos fazer, aquilo que agrada a Deus, que agrada o nosso irmão, mostrando a nossa fé. Por isso hoje nós vamos ler a Santa Palavra de Deus, todos nós juntos, para nós ouvir a voz de Deus, o que Ele nos tem a dizer para nós, nos ensinar a nós a caminhar o nosso dia a dia, sempre conforme a vontade dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Santa Cruz-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje ele está em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Naquele tempo, hoje, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguisse à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedir, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitado pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram todos apavorados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu. Não temas, não tenhas medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Jesus logo estendeu a mão e segurou e Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Oriente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. Então está aí, meu irmão, a santa palavra de Deus, que vem nos orientar nossas vidas, para que nós caminhamos no caminho de Deus. Hoje nos fala da multiplicação dos pães. Jesus mandou os discípulos que entrasse na barca e seguisse à frente para o outro lado do mar. Hoje também, vem também nos falar aqui na primeira leitura de Elias, que ele foi enviado por Jesus para ir e entrar numa gruta, esperar a passagem de Jesus. E lá passou o vento, passou a tempestade, passou o fogo, e Jesus não estava em nenhum deles. E ele estava lá esperando a passagem de Jesus. Nenhum deles, o fogo, nenhum deles o Senhor estava. E depois do fogo, ele ouviu um murmúrio de uma leve brisa. E ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto e saiu e pôs-se à entrada da gruta. O que ele viu foi essa brisa suave. Passou tudo e o Senhor não estava em nenhum. Então o que ele ouviu foi esse murmúrio de uma brisa suave. Está aqui, dá a cada um de nós uma direção para nós. Nos ensina nós também. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós passamos o dia andando, a tarde está cansada, mas não tivemos um momento para estar com Deus. Desde no trabalho, nas obrigações, uma viagem, e tudo naquela luta do dia. E não paremos um pouco para pensar em nosso Deus. E hoje nós devemos parar. Deus quer o silêncio hoje, para que nós possamos parar um pouco e ver tudo o que Ele fez. Fez o mar, fez o céu, a criação, tudo Ele fez, a natureza, as águas, tudo Deus fez. Que nós pare para nós ver tudo isso. Que nós pare para nós estar com Ele e reconhecer tudo que Ele fez foi por amor a nós. Reconhecer que Ele fez por amor que tinha cada um de nós e também saber o que Ele é para nós. Tudo o que Ele fez, o que Ele é para nós.
para que nós possamos valorizar as coisas de Deus e estar mais perto dele. E às vezes nós passamos o tempo nas preocupações do dia, não temos dia, tem um momento para ele. E Deus quer o silêncio, para que nós possamos também, até na oração, fazer aquele silêncio para poder nós perceber a sua presença. Foi o que aconteceu com Elias, enviado por Jesus para que ele fosse para ficar naquela gruta para ver ele. Foi aonde ele viu ele, foi nesse silêncio. Que nós hoje também acontece isso com nós, que nós hoje também paramos um pouco para ver as maravilhas de Deus e perceber a presença dele entre nós e valorizar tudo que ele fez por amor a nós. Deus nos pede isso por nós, dá essa direção a nós hoje, através de exemplo de Elias. Na correria das nossas vidas, tem momento que nós não paramos mesmo. Ficamos agitados, não paramos nem para fazer uma oração. Deus pede que nós pare hoje para valorizar tudo o que é divino, o que é dele. Reconhecer o que ele é para nós. Nós chegamos aqui no Evangelho, nós vimos que ele despediu este povo, depois da multiplicação dos pães. Ele despediu esse povo para o outro lado do mar. E depois, Jesus subiu ao monte para orar, a sós, a noite inteira. A noite inteira Jesus passou na montanha. Continuava ali sozinho, e a barca já longe da terra, muito agitado o mar, pelas ondas. O vento era o contrário. E Jesus, porém, desce pelas 3 horas da madrugada, chega ao mar, 3 horas da manhã. Jesus vê até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, eles ficaram apavorados. Apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus disse para ele, e disse para nós hoje também: coragem, sou eu. Sou eu, não tenhas medo. Muitas vezes nós caímos em qualquer problema na vida, nós temos medo de tudo. Isso não agrada a Deus, o medo atrapalha a nossa fé, o nosso amor, os nossos afazeres. E nosso Senhor disse aí, diz a nós hoje: não tenhamos medo. Jesus, porém, logo disse para eles que tivessem coragem, diz para nós hoje também. Mas então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Vem. E Pedro desceu. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando as águas batiam no corpo, o vento, as ondas muito fortes, Pedro pensou nas dificuldades da vida e começou a afundar. Muitas vezes também nós estamos perto de se afundar em alguma coisa,
mesmo quando nós estamos com problema em casa, na família, na comunidade, no seu trabalho, nas dívidas, muitos problemas em nossa roda, nós caímos no meio do mar. Problema, dificuldade, de tudo, nós caímos também na zona do mar. Muitas vezes, todos os problemas em nossas vidas, nós afundamos como Pedro. Se achamos no meio do mar. Mas nosso Senhor disse, ele gritou, ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva a mim. Que isso também que ensina nós também. Quando nós se achamos também, se afundando, durante a nossa vida, nossa caminhada nesse mundo, diante de tanta dificuldade, tanta coisa na nossa vida, que nos persegue, que nos desanima, que nos deixa nós caídos, nós devemos gritar como Pedro. Ele gritou, Senhor, salva-me. Nós também devemos gritar, Senhor, salva-me. Que Jesus não é só um Deus do céu, um Deus que está presente entre nós, que caminha, nos conduzindo nós no caminho dele. Gritamos por ele, que ele também pegue nossas mãos e nos conduza nós. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Pedro também afundou, também por dúvida também. Pedro tinha fé. O Pedro tinha fé. Não era perfeito, mas ele tinha uma fé. Não tinha uma fé perfeita, mas a pouca fé que ele tinha fez com que ele desse os primeiros passos para o encontro de Jesus. Enquanto nós também hoje não somos perfeitos também, a exemplo de Pedro. Não temos uma fé suficiente, como Pedro também não teve para chegar até Jesus. Mas teve a fé, nos fez com que ele desse seu primeiro passo. E assim também que nós não perdemos a nossa esperança, com a nossa fé também. Nossa pouca fé que nós temos, zelamos por ela, cuidamos dela. Que Deus, pedimos a Ele, que Ele vai nos dar graça, nós também dar nosso primeiro passo, também o encontro de Jesus. Que não perdamos a esperança. De tudo perdemos, mas menos a esperança de chegarmos a nosso Deus. Homem de pouca fé. Mas da dúvida de Pedro também. Quando ele disse, Senhor, se és tu, né? Manda que eu vá ao teu encontro. Então essa dúvida, a pequena fé e essa dúvida, Pedro caiu. Pedro ia se afundando. Então de Deus não teremos dúvida, porque Deus é tudo e tudo em nossa vida. E assim que ele subiu o barco, o vento calmou. Então todas as tempestades que vier sobre nós, da nossa vida, nós temos um barco, somos um barco também, nós somos um barco e também entramos no barco, também de Jesus. Um dia hoje nós entramos no nosso barco, hoje é uma maneira, amanhã é outra. Está virando, o outro dia ele já está direito. Mas quando o nosso barco quiser virar, vai entrar no barco de Jesus, gritamos por ele. Quem nem Pedro gritou, Senhor salva. E Jesus está ao nosso lado para nos proteger nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que nós hoje precisamos ser cristãos, procuramos ouvir a palavra de Deus com atenção, ter mais atenção à palavra de Deus. E caminhando neste mundo com bons cristãos, fiel a Ele, o que Ele nos ensina, a sua igreja, a sua palavra, meu irmão. Vai
que nós sejamos abençoados, acolhidos pelo Pai e podemos perceber a presença do Pai e ver todas as suas maravilhas e valorizar. Quando nós caminhamos no caminho arredado do caminho de Deus, nós não vemos nada do que Deus faz para nós. Ficamos cegos. Por isso continuamos a fazer as coisas que não é pelo nosso bem, que não agrada a Deus. Mas quando estamos com Ele, nós vemos todas as suas bênçãos, suas maravilhas e percebemos a sua presença entre nós. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos proteja. Hoje é o dia dos pais também. Nós vamos fazer nossa prece hoje, pedindo também pelos pais, todos aqueles falecidos que já foram, que o Pai do céu nos dê a ele o descanso. E que, se estão vivos, a conversão. Vamos fazer nosso pedido a nosso Deus por todos. Irmãos, tendo ouvido a palavra de Deus, apresentamos nosso coração cheio de confiança e a nossa súplica ao Pai. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Renovai a vocação e a missão da vossa igreja, chamada a ser fermento no meio da massa e sinal eficaz de vosso reino. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dai saúde aos nossos pais, para que em sua missão de ser manifestado de vosso amor, possa dar testemunho para seus filhos, filhas. Dai o descanso eterno aos pais que já partiram deste mundo e o consolo aos seus familiares. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Fazeis que esta Semana Nacional da Família, que hoje iniciamos, possa produzir muitos frutos no coração de nossas famílias e que ela se torne celeiro de vocação. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, ao vosso povo. Ó Pai de bondade, ouvi a nossa prece com a vossa misericórdia. Realizai, segundo o vosso coração, os nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo isso vós pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Então este é nossa oração de hoje, por a intenção de todos os pais também. Quem tiver um bom pai, lembre, Deus é um bom pai. Está aí a santa palavra de Deus para cada um de nós hoje, para que nós possamos caminhar sempre conforme a vontade de nosso Deus. Essa é a vontade de Deus. Muita gente diz, não sei como seguir a Jesus. E nosso Senhor disse, o caminho dele é esse, é estar com ele, unido a ele, a sua palavra, os seus ensinamentos. Vamos ficando já por aqui, já entregando tudo nas mãos de Deus, pedindo a nosso Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, que abençoe a todas as famílias e todos aqueles que por onde esse vídeo passar e ouvir ele com atenção, que uma palavra fique no coração de cada um, com a graça de Deus, e ele seja renovado pelo nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e Maria nos guarde no seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.